E a Bíblia diz que aqueles que perseveram, Ele vai dar a coroa da vida. Então você persevera, não volte para trás, porque no momento certo Ele vai entrar, aleluia, e vai fazer o milagre na tua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai. Deus, eu quero agradecer e engrandecer o Teu nome. Aleluia. Jesus, por tudo que Tu és. Quero apresentar a vida da Tua igreja mais uma vez nas Tuas mãos. A vida dessas mulheres, essas crianças. Jesus vai trabalhando, vai operando, vai convertendo, vai salvando. Porque o Senhor é o único que tem o poder. Jesus, nós pregamos, mas quem entra com salvação é o Teu Espírito Santo. Então, Pai, Tu tens a liberdade nessa casa, porque essa casa pertence ao Senhor. Nós somos pó, somos cinza, somos barro, feitura das Tuas mãos. Estamos aqui como instrumento, Jesus, para pregoar a palavra, para mostrar o caminho, para aquele que está perdido, para aquele que ainda não teve, Pai, o encontro contigo, e para também, Pai, trazer, Jesus, esperança, através, meu Senhor, da Tua palavra, através daquilo que o Senhor coloca sobre os nossos lábios, para aquele que está desesperançado. Jesus, levanta esse homem, levanta essa mulher nessa noite. Pai, noite essa que nós oramos, Pai, pedindo por família, pedindo por libertação, pedindo por salvação, pedindo por inclusão. Jesus, aqueles que estão fora do Evangelho, Pai, que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem, ó Deus, um propósito. Pai, começa a mover as águas, começa a tirar os impedimentos, começa a tirar os embaraços. Pai, vai sustentando esse homem, esta mulher. Jesus, olha a obra, Jesus, olha o ministério, Jesus vai operando no ministério, vai trazendo a vida para esse ministério. Pai, entra com providência, Pai, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Jesus vai tocando na saúde, vai, Deus, tocando nos ossos, nos nervos. Jesus vai tocando na pele, Jesus vai renovando a força, vai renovando o calamandarábia. Jesus, os dons espirituais, elebria subnarábia. Jesus vai tocando agora, meu Pai. Jesus vai jogando por terra todo mal. Jesus, todo espírito de suicídio, Jesus joga por terra. Jesus, todo espírito imundo, Jesus, que tenta parar esse ministério, joga por terra nesta noite. Pai, vai, ó Deus, alcançando os perdidos, vai libertando, Pai, aqueles que estão presos. Jesus, aqueles que estão nas algemas, lá para subir, anda calabachébia. Entra com providência nesta noite. Passa nessa localidade, meu Senhor. Passa com teu fogo nesta localidade. Jesus, vai operando nas vidas, vai operando nas casas, vai operando nas famílias, vai operando nas mentes. Jesus, vai trabalhando nas mentes, vai tirando os embaraços, vai tirando, Pai, os bloqueios. Jesus, vai, Deus, operando, meu Pai amado, lá para subir, anda calabachébia. Pai, olha essa mãe que chora, Jesus, pedindo socorro para a tua família. Jesus, entra na casa dela, Jesus, salva os filhos dela, salva o esposo, meu Pai. Pai, olha aí, meu Senhor da glória, essa mulher que ora, Jesus, pela tua casa. Jesus, vai entrando com providência. Pai, olha esse homem que tem pedido uma porta, Jesus, de emprego. Jesus, vai tirando as barreiras, vai abrindo as portas, para que ele possa, meu Senhor, estar ali agradecendo e engrandecendo o teu nome. Jesus, nós entregamos nas tuas mãos, Jesus, a cada vida. Jesus, os missionários da tua casa, Pai, aqueles que estão em áreas de risco. Jesus, vai tocando agora, mas toma as suas ovelhas, meu Senhor. Toma, Pai, as tuas ovelhas na palma das tuas mãos. Jesus, cada dia vai firmando os passos, vai firmando a mente, meu Senhor. Que elas não venham desistir, que elas não venham voltar para trás.
mas que o teu nome venha ser glorificado. Jesus, na vida, na casa, na família, Jesus, no trabalho, no ministério, que não seja, Pai, alabassubiandarábia, mas que seja tuas mãos poderosas. Pai, eu entrego esse homem nas tuas mãos. Jesus, esse bruxo nas tuas mãos, esse Édio nas tuas mãos. Jesus, vai repreendendo toda a obra que esse homem tem feito, tudo que foi renovado, que seja queimado agora, que ele venha perder as forças, meu Pai, e venha ser jogado por terra tudo que ele preparou, Jesus, contra a vida da tua serva. Mas nessa hora que a cobertura do teu sangue esteja sobre cada lar, sobre cada família, Jesus, que tem buscado o teu refúgio, buscado a tua fortaleza, Jesus, vai operando na vida, na família, Jesus, das tuas servas nesta noite. Jesus, vai cortando o laço de morte, vai fechando as sepulturas, vai repreendendo tudo aquilo que tem sido preparado. Entra com providência, meu Pai amado. Pai, corta todo o laço preparado nesta noite. Jesus, vai entrando, meu Pai, com poder e glória, e faça um milagre, meu Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Oh, glória, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ainda uns louvores da harpa. O 225. Tô achando. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, se valente. Oh, Espírito Santo, se calabassubianda calabassádio, alabacandarabacalassádio, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com e trabalho. Ele vai descer aí sobre a tua vida, ele vai visitar o teu coração, vai visitar a tua mente nesta noite. Oh, glória a Deus, alabassubiandarábia. Ele vai fazer coisa grande e poderosa, a qual você nem sabe. Alabassubiandarábia, ser valente, já que onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Oh, glória a Jesus. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente. Tem um anjo aí nessa porta. Alabassubianda calabachébia. Ele já estava, ai, a sombra na lábia. Calabassubinácia, cheio do Consolador. Ser valente e com aos tris me com poder. Ser valente, fraco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos ao redor, manifesta-lhe o amor e serás um manto de mistério. Olha aí, ó. Vai vencer, vai passar, vai ultrapassar essa barreira e vai chegar a Bacalassúria, porque quem te chamou vai garantir, aleluia. Oh, glória a Deus. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indomentor e cheio do Consolador. Ser valente e o Evangelho a proclamar.
Galácia. Aleluia. E tua vida enobrecer, sempre com Jesus. Eita. E a sube na calabaçuia. Se valente, oh glória a Deus. Se valente, pelejando por Jesus. Se valente, nunca rejeitando a cruz. Firme, calabaçuria, andarábia, alabacandaraçuria. E cheio do Consolador, se valente. Oh, glória a Deus. Vamos louvar também o cego de Jericó, igreja. Louvado seja Deus. É o 476, é isso? É, não é? É. Glória a Deus. Aleluia. É 47. É isso? 476. 476. Achei. Aleluia. Alguém quebrou meu óculos, escondeu debaixo da minha roupinha, né? Mas Jesus viu, hein? Glória a Deus. 476. Enquanto para Jericó, olha aí, ó, o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, oh glória a Deus, sem se cansar clamava o Espírito Santo. Jesus, o filho de Davi, tem como alabacalabaçaio, alabaçube na calacébia. Jesus, o filho de Davi, atende ao meu clamor. Oh glória, a multidão vendo clamar. Oh glória a Deus, quieto lhe dizia, mas ele, Senhor, Espírito Santo, olha a igreja, não olha para aquilo que vem contra a tua vida, olha para o alvo, porque Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, amando de mistério hoje nessa casa de oração. Alabaçube na calabacéria, oh glória a Deus. Jesus então mandou chamar, oh glória a Deus, o cego que gritava, o Espírito Santo que veio logo sentada, oh alabaçube na calabacéria, mas ainda se clamava o Espírito. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Alabaçou, mantoquédia, alabacalabaçubinarápia, o Espírito Santo. Jesus pergunta com prazer, olha a igreja na calabaçada, que queres que eu te faça, o Espírito Santo. Jesus, eu quero, alabanco que é narápia, oh glória, por teu poder e graça, Espírito de Deus. Então Jesus lhe respondeu, vai a eita, olha aí o que move as montanhas, é a tua fé, igreja, alabaçuia, a mantupi da calacebe náusea, oh glória
E de mim, Senhor, Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Oh Espírito Santo de Deus, Jesus vai ouvir o clamor da igreja. Jesus, ele nunca, aleluia, dispensa, aleluia, de mão vazia aqueles que chegam até ele. Aqui a Bíblia vem falando desse cego. Quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, a Bíblia diz que ele começou a clamar. Tem hora que você não tem, aleluia, força para clamar. Mas saiba que Deus, ele está ouvindo, aleluia, o seu coração e os teus pensamentos. A palavra vem dizendo que Ana também entrou na casa do Senhor. Ana também foi orar a Deus. Foi ali, aleluia, fazer uma petição para o Senhor. E a palavra de Deus diz que ela não conseguia orar, ela só se movia os lábios. Mas a palavra de Deus vem dizendo que Deus ouviu a oração de Ana. Então, se você não tiver força para orar, aleluia, pode chorar. Jesus também faz da nossa lágrima uma oração. Louvado seja Deus. E esse cego, aleluia, ele estava ali à beira do caminho mendigando. Só que ele teve uma oportunidade de ouvir que Jesus estava passando. Oh glória! Quando Jesus está passando, irmão, alguma coisa acontece. Ele levanta o que está caído, dá visão ao cego, restaura a nossa vida. O passar de Jesus, irmão, traz para nós alimento, fortalecimento, graça, poder para a gente, aleluia, ultrapassar as dificuldades. E quando aquele cego começou a clamar, a Bíblia diz que a multidão tentou calar o cego. Às vezes a multidão vai tentar colocar o pé na tua frente, vai tentar, aleluia, te desorientar, vai tentar parar a tua caminhada. Só que a Bíblia diz que aquele cego, ele permaneceu gritando: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ele sabia que ele tinha necessidade, assim como eu e você temos. E ele pedia: tem misericórdia de mim. Nessa noite é a noite da gente pedir a misericórdia de Deus, para que ele possa entrar na nossa casa, para que ele possa salvar o nosso ente querido, para que ele possa mudar o quadro de vida de cada um. E a Bíblia diz que ali Jesus mandou chamar o cego. Sabe quando aquele povo, aleluia, que olha para você e fala: para que você está indo para a igreja? O que você vai fazer lá? Esses fazem parte da multidão. Aqueles que tentam parar a tua caminhada, esses fazem parte da multidão. E a Bíblia diz que o cego, ele não se intimidou com aqueles que estavam ali tentando parar. Aí que ele gritou mais alto. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamar o cego. E perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Oh glória! Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Jesus vai mudar o quadro de vida. Jesus vai restaurar casamento. Jesus vai restaurar a vida espiritual. Jesus vai restaurar a saúde. Hoje ele está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aquele cego, ele precisava ver. E ele disse: Senhor, que eu veja. E nessa noite Deus está perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é a área que você quer que eu entre? Aonde você quer que eu coloque as mãos? Qual é o teu propósito? Louvado seja Deus. Então coloca diante do Senhor, igreja, as tuas dificuldades, porque eu creio que Ele vai fazer uma obra na tua vida. E vai fazer com que caia por terra todo mal, na família, na vida dos filhos, né?
que às vezes tem filhos que ainda não estão na presença. Mas eu creio na salvação, amém, igreja? Eu creio na libertação, amém, igreja? Glórias a Deus. Então eu quero, antes de passar para a nossa pastora, abra a tua Bíblia em Mateus 24. Glória a Deus. Mateus 24, palavra que Deus está aqui falando comigo e eu vou compartilhar contigo. Glória a Deus. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Aleluia. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás? Aleluia. E querer desistir. Olha aí, calava, subir na caio. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Oh, alava, subir, andaraio. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Oh Espírito Santo, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe, Rebadarabia. Alabra, sube na calabacéria. Em tempos de guerra, nunca pare de adabassai. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, ele vem, irmão, oh glória, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh meu Deus, o escape, a cura, a recompensa, ela vem sem demora. Então no tempo de guerra, nunca pare. Continua caminhando, às vezes a gente cai, levanta, né? Às vezes o negócio vem, mas Jesus vai à frente, aleluia, abrindo o caminho, quebrando a corrente, enviando teus anjos para conosco lutar. E ele abre a porta, irmão. Se tem um Deus que abre porta e fecha também, é esse Deus maravilhoso, né? Ele é um Deus que ele pode todas as coisas, né? Nós somos limitados, mas Deus não é limitado, amém, igreja? Ele pode todas as coisas, tudo lhe é possível, se eu e você crermos. Mateus 24 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra aqui, pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinais, glórias a Deus, haverá da tua vinda e do
fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Louvado seja Deus. Aqui Jesus estava ensinando os discípulos. Estava mostrando que com o decorrer do passado tempo, haveria de muita coisa acontecer na terra, como a gente já tem visto aí. Só que os discípulos, eles estavam curiosos para saber como se daria o fim do mundo. E Jesus, antes de mostrar o fim, irmão, ele vai mostrando a trajetória para nós. Porque às vezes é necessário a gente aprender a trajetória para a gente chegar, aleluia, até o fim. E ele começou a dizer para os discípulos: olha, acautelai-vos. Ou seja, seja sóbrio, vigilante. Porque será um tempo difícil, igual, aleluia, Paulo ali começou a ensinar Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo, ele era alguém que havia sido escolhido por Deus para estar à frente de uma obra. E Deus levantou Paulo para poder instruir Timóteo e mostrar para Timóteo que os dias seriam difíceis, os dias seriam trabalhosos, mas era para Timóteo guardar o bom depósito que ele tinha aprendido com o Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus está falando comigo e com você, que é para nós guardarmos a palavra, guardarmos aquilo que Ele tem, aleluia, derramado sobre a nossa vida, que é o teu Espírito. Louvado seja Deus, que é o que conduz a igreja, é o que sara na igreja, é o que cura, é o que liberta, é o que renova, é o que restaura e ainda nos ensina a tua palavra. E os discípulos estavam ali ao pé de Jesus, aprendendo com Jesus. E ele mostrando: olha, acautelai-vos, porque virá falso profeta, haverá rumores de guerra, aleluia, né? E ele vai ali dando a instrução para que eles não viessem ficar enganados e nem confundidos. Aí ele vem dizendo no 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão e serei odiados de toda a gente por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, irmão. Cada um de nós está sujeito a passar por muita coisa. Só que a Bíblia também vem dizendo em Mateus 5 que é para nós nos alegrarmos se vir sobre nós alguma dessas coisas a qual Jesus tem nos ensinado. E a Bíblia vem dizendo que neste tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Por isso que a gente vê a violência crescendo todos os dias,
A gente vê, aleluia, as pessoas sem amor no coração, muitos matando, roubando, destruindo, por conta da iniquidade. Porque, aleluia, Deus ele fala, irmão, que quando a gente peca e se arrepende, a gente ganha, aleluia, galardão, né? Mas quando a gente peca e permanece, chega um tempo que Jesus ele vai deixar a gente andar segundo os nossos próprios pensamentos. Então que a gente não venha andar nessa iniquidade, para que até mesmo o amor de Deus não venha, aleluia, sair da nossa vida. Pastor, isso acontece? Acontece, irmão. Porque a Bíblia fala dos ímpios. Se você for ali, aleluia, em Salmo 1, depois a gente vai terminar essa palavra ainda. O Salmo 1 vem falando algo interessante. Quando ele diz para não se assentar nas rodas dos escarnecedores, né? Aí vem dizendo aqui, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore, olha só, plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, irmão. Quando você está plantado no ribeiro de água viva, as suas folhas abadarabacado, alabassubinácia, amantubinacalaçaio. Ele vem dizendo, aleluia, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, irmão, prosperará. Oh, glória a Deus. Aí ele vem dizendo, e não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, igreja? Então Deus está falando de quê? Da gente andar, aleluia, na justiça dele, andar nos caminhos dele, na palavra dele, meditando de dia e de noite, que aí você não vai ficar confundido, você não vai ser envergonhado, porque aqueles que recebem o Senhor, aqueles que deixam o Senhor guardar a tua casa, a tua família, aleluia, a Bíblia diz que pode até se levantar, aleluia, o vento, a tempestade, mas a tua casa, a tua família vai estar firmada na rocha, aleluia, porque Deus ele tem projeto na vida de cada um, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. Deus está pronto para salvar a todos, mas a Bíblia diz que aquele que crê e permanece, ele vai dar a coroa da vida, ele vai galardoar com a coroa da vida, né? Que está aqui no finalzinho, quando ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então, pastora, a gente ainda vai passar por muita coisa, ainda vem a grande tribulação, né? Se aquele que não for no primeiro arrebatamento aí, tem que orar, Jesus me leva aí nesse primeiro aí, porque eu não quero ficar aqui nessa grande tribulação não. Amém, igreja? Porque aí o negócio vai ficar estreito na terra, irmão. Se a gente já está passando prova agora, você imagine depois que o Espírito de Deus sair da face da terra. Como que não vai ser? Né?
Quando o Espírito Santo, irmão, sair da terra, o negócio vai ficar estreito. Amém? Glórias a Deus. Então fique com essa palavra, medita, porque Deus está trazendo para nós um despertamento, para a gente permanecer até o fim. E aí Ele vai nos dar a coroa da vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Marina vai louvar a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Cadê o pedestal? Sabe os irmãos com a parte do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
ainda está acesa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem fogo aí. Glória a Deus. E essa sarça, ela vai queimando, né? Vai purificando. Aleluia. E vai fazendo tudo novo na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Vocês estão fazendo bagunça aí, não. Glória a Deus. Tá? A pastora, com a tua oportunidade. A pastora vai pregar hoje? Ah, não? A Rita vai pegar hoje. Ritinha, o Michel de Carritinha. Nessa noite também, irmãos, salve os irmãos, na paz do Senhor Jesus, né, irmãos? Grandes coisas Deus quer fazer nessa noite nas nossas vidas. Basta a gente ficar ligado, aquele que Deus quer falar. Deus já falou, né, na oração, já falou da palavra, né? Uma palavra de despertamento para mim, para ti, dos acontecimentos realmente que a gente tem visto acontecer, porque a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar, né? Os sinais da vida do Filho do Homem está aí. Só não vê quem não quer, né, irmão? Mas todo mundo tem visto falar, né, da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Todo mundo tem ouvido falar, né? Só que a gente tem que guardar, né, e ficar no despertamento, porque a gente não sabe a hora, né, nem o momento que ele vai vir buscar, irmão, nessas paredes aqui. A sua igreja, que somos nós somos a igreja do Senhor, né? É você e eu que ele vem buscar, né? Então, a gente tem que se preparar cada dia para guardar a vida do Senhor Jesus Cristo, porque os dias, cada dia, irmão, tem sido abreviado na terra, né? As estações, está tudo muito mudado, né? A gente pensa uma coisa é outra, né? Então, Deus mudou tudo, e a cada dia, o dia tem se encurtado na terra, irmão. A cada dia, o ano passa que você não percebe. Poxa, o ano parece que começou ontem, né? Já está acabando, aí chega o outro, e cada dia que passa, ó, o ano tem corrido, e o relógio do Senhor, os ponteiros do relógio do Senhor tem corrido a cada dia, irmão. Né? Que possamos, irmão, se colocar na vontade de Deus, fazer a vontade dele, aquilo que Deus tem na tua vida para fazer, né? Porque só vai fazer se você deixar ele fazer, né? Se você deixar ele fazer na tua vida, ele vai fazer. Mas depende de você deixar ele fazer, porque ele não obriga a gente a nada, irmão, né? Ele deu o livre-arbítrio a cada um. Vamos louvar o Senhor nesta noite, Jesus Cristo. A carruagem de fogo desceu na terra, se você tiver ligado, ela te leva. A carruagem de fogo desceu na terra, se você tiver ligado, ela te leva, 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 ela te leva. A carruagem de fogo desceu na terra, se você tiver ligado, ela te leva. A carruagem de fogo desceu na terra, se você tiver ligado, ela te leva, 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 ela te leva. Elias estava ligado, né, irmão? Quando a Bíblia diz ali em 2 Reis, capítulo 2, fala, né? De Elias, né? Foi um grande profeta de Deus, né, irmão? Mas Elias, ele tinha medo da morte, né? Era um grande profeta, né? Através dele, Deus fazia grandes sinais, grandes milagres, ele fazia, né, irmão? Ele orava, né? Deus ressuscitava, como ressuscitou ali, né? O filho da Sulamita, né? Então, era um grande profeta, mas ali ele tinha medo da morte, ele foi arrebatado, né, no redemoinho, no carro de fogo, né? E ali Eliseu viu o arrebatamento de Elias, né?
Ele viu o arrebatamento de Elias quando ele foi arrebatado, né? E ali, né, Eliseu foi sucessor de Elias e ficou no lugar de Elias, né? Foi também um grande profeta do Senhor, né? Mas Elias estava ligado. A Bíblia diz que Elias ia para 3 cidades, Betel, Jericó. 3 cidades que Elias ia. E aí a Bíblia diz que Elias dizia para Eliseu, olha, fica aqui que eu vou ali. Ele dizia, não, onde tu for eu vou contigo. Olha, tu fica aqui que eu vou ali. Não, onde tu for eu vou contigo. E em 3 cidades que Elias foi, Eliseu estava colado com Elias. Não ficava de jeito nenhum, fica aqui que eu não. Eu vou contigo, né? E ele, né, aprendeu muito com Elias. E ele viu quando Elias foi arrebatado, né, irmãos? Ele viu, né? E ali ele ficou com a capa de Elias, né? Através da capa ele abriu o rio para poder passar, né, irmão? Então, Elias foi diabetes da morte. A gente sabe que tanto Enoque ele foi transladado, né, para não se contaminar, né? E Elias foi arrebatado. A Bíblia é meio difícil a gente entender muitas coisas, irmão. Porque ali, acho que Apocalipse 11 fala a respeito de 2 testemunhas. E ali fala de Moisés e fala de Elias. Só que, porque a Bíblia diz que eles vão voltar. Elias, né, vai voltar. E eu pensei assim, não, Moisés morreu, Elias não morreu. Enoque também não morreu, foi transladado. E Elias também não morreu. E eu pensei assim, não tem como Moisés voltar, porque Moisés está morto. Eu pensei assim, não, deve ser Elias e Enoque. Porque eles 2 não passaram pela morte, né? Porque a Bíblia diz, irmão, que eles vão voltar. Eles vão voltar, eles vão pregar por um período na terra. E vai ser visto por muita gente, né? Eles vão pregar na terra. E vão ser vistos por muita gente, o profeta Elias, né? E fala de Moisés. Meu Deus, como é Moisés? Mas quando Deus, irmão, não tem como entender. Né? É meio complicado, a gente pergunta e a gente não entende. E a gente até questiona, né, nas coisas que a gente não sabe. Mas a Bíblia fala que Elias e Moisés, né, que eles vão voltar, vão pregar pelo período de tempo, vão pregar. Vão ser vistos por muita gente. Algumas pessoas ainda vão ser convertidas, né? Vai ser porque vai ver a pregação deles, né? Porque a gente só vê a história deles da Bíblia, né? Mas você vê a pessoa pessoalmente pregar, né? Porque todos eles deixaram uma história, irmão. Todos eles deixaram uma história, né? Deixou. E a Bíblia diz que eles vão pregar pelo tempo, vão ser vistos por muita gente. E a Bíblia diz que ali Elias vai ser morto numa praça, né? Vai pregar para muita gente, vai ser visto. E a Bíblia diz que Elias ele vai morrer. Vai morrer. Mas isso vai ser, irmão, perto do arrebatamento da igreja. Que a Bíblia diz que Elias vai morrer. E depois Elias vai subir de novo ao céu. No arrebatamento da igreja. E aquelas pessoas vão ver o corpo de Elias morto no chão. Eles vão ver, né, o corpo dele ali. E depois Elias vai subir novamente para o céu. Mas vai ser perto do arrebatamento da igreja, irmão. Né? Então a gente tem que se preparar muito, irmão, porque as pessoas não dão crédito no arrebatamento, não dão crédito na salvação. Muitos falam assim, desde que o mundo foi criado. Realmente, né? Desde que o mundo foi criado 2000 anos atrás, né? Muitos da atrás já ouviram falar da vida do Senhor, como nós hoje temos visto falar, né? Da vida, até hoje Jesus não voltou, ele fez uma promessa que eu vou, eu volto, que onde eu estiver você vai estar tão bem, até agora ele não voltou. Mas ele diz que vai vir na hora que a gente não estiver esperando, né? Vai ser na hora que a gente tem você e eu vai estar esperando. Pode ser na hora que você esteja comendo e bebendo. Pode ser na hora que você está dormindo. Pode ser a hora, irmão, pelo amanhecer. A gente não sabe ao momento nem a hora que ele vai vir buscar a sua igreja, arrebatamento dele, a gente não sabe. Eu disse que vai ser na hora que a gente não está imaginando. Que a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. Ele vai vir de surpresa, ele não vai avisar você e a mim. Olha, eu vou voltar hoje. Aí o mundo todo ia se converter, não ia? Jesus está voltando hoje, né? Aí todo mundo ia querer se converter, queria confessar Jesus como teu Salvador. É por isso que ele vai vir de surpresa.
Que a gente não sabe o dia, a Bíblia diz que nem o filho e nem os anjos sabem a volta do filho do homem. A Bíblia diz, irmãos, se tiver dois numa cama, pode ser o marido, a esposa, a gente não sabe. Não quer dizer que vai os dois juntos. A Bíblia diz que se tiver dois numa cama, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Se tiver dois no campo, um vai ser arrebatado, o outro vai ficar. Se tiver um na moinha, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. A Bíblia não diz que vai os dois juntos. Pode ser que vai os dois juntos e vai dizer que o quê? Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Porque às vezes não está na mesma ligação. Às vezes não está, né, irmão, com o coração aberto para buscar o Senhor. Às vezes não está preparado para ir. Às vezes a esposa está, o marido não está. Às vezes, né, a esposa está, a esposa não está. E vai ser levado um deixado o outro. Né, irmão? Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas vidas, irmão. Muito cuidado, porque não adiantou nada, né? Tantos anos, né? Falando de Jesus, louvando, pregando, falando. Ah, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. De que adianta aí você ganhar o mundo inteiro e perder naquele dia a minha alma e a tua alma? De que adianta você pregar para nações, você pregar em praça, você pregar na rua e dar escada naquele dia? Eu perdi a minha salvação, eu perdi a minha alma. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida dos outros, irmão, esquece da nossa. Faz julgamento em tudo que a gente vê, os nossos olhos é pecaminoso. Os nossos olhos para a gente pecar tudo que a gente vê, nossa mente, as nossas palavras para a gente pecar. E a gente repara mais as vidas dos outros que a nossa. Ali em Mateus 7 fala isso, né, irmão? Sobre o argueiro, né, do olho do teu irmão. Não julgue para não ser julgado. Que nada que for julgado vai ser julgado também. Na medida que tu for medir alguém, tu vai ser medido. Muitas vezes, irmã, caiu nos nossos olhos, a gente não consegue tirar, quando incomoda, né? A gente esfrega daqui, esfrega dali, e lava as vistas, quem está te incomodando. Como é que a gente vai tirar né, do olho do teu irmão? Se a gente não pode, nem do nosso olho, pode tirar dos nossos olhos. Né, irmãos? Nós temos que olhar a nossa vida, irmão. Como é que a gente está diante de Deus? Às vezes a gente julga tanto uma pessoa porque está com uma calça comprida, porque está entregando, está dançando em mistério. Eu mesmo fazia isso, irmão. Eu digo, meu Deus, como é que posso usar uma pessoa desse jeito? A unha era desse tamanho, sabe? De calça comprida. Meu Deus do céu, como é que pode? A irmã com aquele molde vermelho, a unha desse tamanho. Meu Deus do céu, isso não é possível. Mas Deus usa, irmão. Para a gente ver que Deus usa. Deus não está olhando a minha altura. Você não vai também andar, irmão, para escandalizar e fazer vergonha lá fora. Porque nós estamos cobertos de uma nuvem de testemunha. Né? E às vezes Deus usa aquela pessoa, irmão, e não usa tanto eu e você, como usa aquela pessoa, irmão, que está de calça comprida. Nesses dias eu fui no Monte de Anaia, né? Eu fui para quinta-feira passada, né? E ali eu fui no propósito com Deus no Monte do Anaia, estava meio de calor. E ali ia descendo uma irmã de calça comprida, eu olhei a irmã, passei direto. A irmã voltou, irmã, e me entregou algo da parte de Deus para mim. Eu falei, Senhor, é para a gente ver os nossos olhos, irmão. Para a gente não julgar ninguém. A gente não julgar ninguém. Porque isso aqui, irmão, a gente não vai entrar no céu com isso aqui, não. A gente não vai entrar com essa saia no pé, com a roupa aqui no punho. A gente não vai entrar, não. Tu vai entrar com as novas vestes. Ele diz que vai te dar uma novas vestes. Nessa veste aqui, essa veste aqui não é de pecado, né? A roupa que nós usamos aqui. Mas ele diz que ele vai nos dar uma nova veste, um novo nome. A gente não sabe qual é a veste que ele vai nos vestir. A gente não sabe qual é o nome que ele vai dar a mim e a você lá em cima. Nós temos um nome aqui escolhido pelos nossos pais. Mas a Bíblia diz que ele vai dar um novo nome para nós. E a gente não sabe qual é o nome que ele vai dar a cada um de nós. Que ele vai trocar o teu nome, vai dar o teu nome. Ele vai trocar as tuas vestes. A Bíblia diz, em todo tempo seja alva as tuas vestes. Ali, né, fala Eclesiastes 9 em diante, fala, né? Capítulo 9, o versículo 8, nós fala assim, em todo tempo seja limpa as tuas vestes, que não falte óleo sobre a tua cabeça, porque para onde tu vai, não vai ter indústria, não vai ter obra. Aleluia. Que possamos ter as nossas vestes limpas, todo tempo não venha faltar o óleo na minha e na tua cabeça nessa noite.
Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão, mas ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer dar água pra você, mas ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer dar água pra você. Quem quer vitória da glória, quem da glória recebe vitória. O anjo desce lá da glória, trazendo pra você vitória. Quem quer vitória da glória, quem da glória recebe vitória. O anjo desce lá da glória, trazendo pra você vitória. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória, 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 glória. E o fogo vai descer. Glória, 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 te enche de poder. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo que dá vitória, que chegou neste lugar. Ele está aqui, ele é Jeová, é o anjo que dá vitória, que chegou neste lugar. Fica ligado que ele vai te tocar, fica ligado que ele vai te abençoar. É o anjo que dá vitória, que chegou neste lugar. Fica ligado que ele agora vai descer e a vitória vai trazer para você. É o anjo que dá vitória, que chegou neste lugar. Dá essa oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus continua nos despertando, né? Através da palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz que um sobe e outro fica, né? Que é para nós revermos, né? Porque às vezes o esposo ele está empenhado em buscar a Deus, mas a esposa às vezes não, né? Então Deus ele vai cobrando para nós. Que vai chegar um tempo, né, quando ele vier buscar, ele vai levar os escolhidos, aqueles que se deixaram
ser, aleluia, moldado por Ele, né? Aqueles que se deixaram, aleluia, ser trabalhado por Ele, né? Ser achado por Ele, porque às vezes a gente tem que se deixar Jesus achar a nossa vida e começar a tomar, né? Aleluia, né? Uma direção, uma diretriz, né? Conforme aquilo que Ele vai nos ordenando. Amém, igreja? Né? A nossa irmã Rita também, com a tua oportunidade, ia colocá-la para pregar, mas hoje eu vou deixar passar mais semana aqui. É? É a pastora aqui. Vai. Semana que vem é a pastora. Salve a amada igreja da Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar louvando? O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio a tantas guerras. Aleluia! Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor da perda, a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. E o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse louvor, ele
ele nos convida, né, a nunca parar de lutar, por mais que a sua luta aparentemente, ou no momento, se apresente grande na sua presença. Que nós temos um Deus maior que todas as lutas. E se Deus permite alguma luta na nossa vida, é porque Ele vai nos capacitar para vencê-la, né? E um exemplo disso está aqui, 1 Samuel 32. Davi dispõe-se a pelejar contra os gigantes. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançou-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém. Essa passagem é bem grande, mas ela é muito encorajadora, né? Porque aqui Davi, Samuel ungiu Davi rei de Israel, mas Israel ainda tinha Saul como rei. Então, às vezes, Deus nos faz uma promessa e a gente acha que é naquele momento. E nem sempre a promessa vai se cumprir naquele momento. Que é preciso, é necessário passar pelo processo. É necessário você esperar um tempo para que chegue o tempo da promessa se cumprir na sua vida. E assim foi com Davi. Então, nesse processo aqui, Davi teve várias lutas, né? E Deus sempre foi com ele, apesar dele ser moço, né? Às vezes a gente vê gente tão jovem passando por lutas tão grandes, né? E o diabo não escolhe tamanho, o diabo não escolhe cor, o diabo não escolhe se você é homem, se você é mulher. Ele vai pelejar contra você sempre, porque ele é diabo, ele está aí para isso. E ele se deixou, desde que ele perdeu o espaço dele lá no céu, o objetivo dele é fazer com que a gente perca também. Então ele vai levantar a luta de todos os lados, de todos os tamanhos, para que você venha desistir do propósito de Deus na sua vida, do projeto de Deus na sua vida. Às vezes a gente acha: eu não vou conseguir, aquele marido perturbado, aquele filho drogado, aquela mãe incrédula. Mas Deus nos capacita. Quando Ele chama a gente, Ele capacita. Assim como Ele capacitou Davi, Ele também nos capacita. Aparentemente, a gente não tem poder, né, físico não temos mesmo. O poder tem que ser espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, né, mas contra as potestades do mal. Então a gente tem que se revestir cada vez mais, como diz lá também lá em Hebreus, né, 6, que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa estar firme, né, quando chegar os dias maus. A gente não está sabendo às vezes identificar, né, porque às vezes o diabo levanta umas coisas contra a gente, umas lutas, e a gente já quer olhar para trás, já quer bater o pé, já quer fazer pirraça com Deus. Ai meu Deus, por que isso? Eu vou na tua casa todo dia, eu estou lá, eu estou orando, eu estou direita, mas o diabo não quer saber disso não. O diabo quer saber que ele é perseverante. A Bíblia também diz que o diabo é mais perseverante do que os filhos da luz, que o diabo não desiste nunca. E a gente, por qualquer dificuldade que a gente passe, a gente já quer desistir, a gente já quer olhar para trás, já quer fazer uma pirracinha com Deus. E Deus não se agrada disso, porque Ele diz que a gente tem que ser fiel, né? Lá em Apocalipse diz também: sedes fiel até o fim,
e alcançareis a coroa da vida. Então, para alcançar essa coroa, a gente vai ter que pagar o preço. Imagina, a gente pagar o preço aqui com Jesus é fácil. Imagina quando Jesus tirar o espírito dele daqui da terra, como é que vai ser? Se hoje aqui a gente já acha tão difícil, né, vencer as batalhas, as lutas que se levantam contra a gente, mas enquanto a gente tem a casa do Pai, né, tem o irmão para buscar uma oração, né, a gente acha difícil. Imagina quando Jesus vier buscar o povo dele, que estiver fiel, e naquele grande dia, né, do arrebatamento, e nós ficarmos, e quem ficar, não, eu não, tá repreendido, eu não quero ficar não, eu quero continuar lutando, né, para isso, espero, né, pastora, que todos nós nos encontremos lá, né, mas não vai ser fácil para quem ficar, né, eu fico olhando às vezes as lutas que algumas pessoas passam. E as pessoas, hoje, a Bíblia até diz que nós somos crentes muito fracos. Que os crentes do passado enfrentavam a morte de sorriso aberto. Quando você vê lá uns filmes antigos, né, que eles jogavam os crentes na arena do leão, imagina você saber que vai ser jogado lá na arena para o leão te devorar vivo. Imagina ser jogado num caldeirão de azeite quente. Imagina ser queimado na fogueira vivo. Meu Deus do céu. Então eu espero que nós não passemos por isso e nem quero que nenhum de vocês passe também, tá? Vamos continuar lutando, continuar fiel, para quando chegar o grande dia, nosso nome está escrito lá no livro da vida, né? E a gente seguir com o nosso Pai, né? E às vezes eu chego em casa e eu tenho lutas tremendas, não parece não, mas são lutas tremendas. E às vezes eu olho assim, eu penso duas vezes, eu olho para cima, eu encho a boca de água para não falar bobagem. Graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria para tomar as decisões certas, para não falar bobagem, para agir, né, de acordo com um cristão fiel. Mas não é fácil, irmãos, não é fácil. Às vezes eu estou sempre sorrindo, né? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, né? Glória a Deus por isso. E eu, assim, às vezes, mas eu tenho meus momentos, né? Mas aí quando eu estou triste de verdade, muito chateada, eu aprendi que não tem melhor remédio do que você fechar a porta num lugar fechado, né? Que seja um quarto, um banheiro, que seja. E falar com Deus, como a gente fala, né, com outra pessoa, né, que às vezes a gente fala, eu não sei orar, e tem gente que ora bonito, né, da pastora, né, que ora bonito, sabe falar com Deus, mas isso é intimidade que nós também temos, porque o véu do santuário foi rasgado. Quando aquele véu do santuário foi rasgado através da morte do Senhor Jesus, nós também temos acesso ao nosso Deus. A gente pode falar com Ele em qualquer lugar que Ele vai ouvir. Basta ser sincero e verdadeiro. Então não tem melhor coisa para você fazer quando você está passando uma luta, assim, acontece alguma coisa que você não está esperando, ir para o joelho e falar com Deus com sinceridade. Que Deus age, né? Eu tive essa experiência de novo, foi anteontem lá no meu trabalho. Uma perturbação espiritual e assim sem motivo. E de repente também as pessoas também se levantando contra mim. Aí hoje eu ouvi uma palavra que veio de encontro, né, o que eu estava passando naquele momento. Porque a Bíblia também tem vários exemplos que os maiores perseguidores serão de dentro da nossa própria casa. Né? Quem traiu José foram os irmãos dele, quem vendeu. Né? Quem tentou matar Davi foi o filho dele. Né? Então tem outros exemplos também. Então assim, a gente não é de espantar quando assim, meu irmão não gosta de mim. E não gosta mesmo, tem gente que não gosta, tem irmão que não gosta de mim, tem irmã que não gosta de mim, quer me ver morta. É verdade mesmo. Eu gostaria que não fosse assim, mas pior para ela.
né? Mas é assim que acontece nos dias de hoje, né? Que a gente vê aí filhos matando mãe, filhos matando pais, pais matando filhos, né? Porque isso já está na Bíblia, né? E a Bíblia também diz que no final dos tempos isso iria acontecer, essas coisas iriam acontecer. Mas que a gente nos acautelássemos, né? Que a gente ficasse atento para que a gente soubesse lidar, né, com esses momentos difíceis, colocando Deus, né, em primeiro lugar, porque Deus vai sempre dar o escape, Deus vai sempre dar o livramento, Deus vai sempre enviar o socorro. De repente não é do jeito que a gente gostaria, mas é do jeito que Deus sabe fazer. E Ele sempre sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente quer muito uma coisa, né? Eu já tive várias perdas na família, de morte mesmo. Lutei muito pela vida dessas pessoas, mas chegou no momento que não estava mais no meu alcance, né? Estava nas mãos de Deus, então Deus fez o melhor. E às vezes o melhor de Deus não vai ser aquilo que eu quero, não vai ser do jeito que eu quero. Deus sempre vai fazer o melhor para a gente, mas do jeito dele. Aí a gente precisa entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, né? Mas claro que a gente quer que nossos parentes se convertam, né? Que mude de atitude, mas o mundo ainda oferece muitas coisas para eles e eles ainda querem. Eles ainda aceitam, né, as ofertas do mundo. Mas também não é motivo para a gente desistir, né? Porque a Bíblia nos ensina a ser perseverantes, né? A lutar, né? O nosso Deus, todos os dias, Ele tem uma palavra de vida para a gente, né? Eu tenho sempre essa experiência hoje. Se você abre lá o YouTube, tem sempre uma palavra. Abre o Facebook, tem alguém. Na sua lista lá do WhatsApp, tem sempre um irmão, né, crente, que sempre envia umas mensagens, né? E assim, encorajadoras. Então a gente não está só, né? Que possamos cuidar para que a gente se mantenha firme, né? Para que a gente possa alcançar a nossa coroa e que naquele grande dia a gente possa subir, que o nosso nome esteja escrito lá no livro da vida. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Para quem não ia pregar, né, pastor? Glória a Deus. Pregou, cantou, só faltou orar agora. É verdade. Né? Louvado seja Deus. É bom a gente ver, né, os irmãos expressando, né, aquilo que Deus tem colocado no coração, porque a gente vai aprendendo, né? A Bíblia diz que a gente aprende uns com os outros. Né? E eu gosto muito desse culto de quinta-feira, irmão, porque é um culto mais calmo, dá para a gente ouvir mais, né? Dá para a gente prestar mais atenção naquilo que Deus está falando. Você vê que Deus falou de salvação, Deus falou de arrebatamento, Deus falou de cuidar, aleluia, das nossas vidas espirituais, né? Cuidar, aleluia, daquilo que Ele tem nos dado, porque naquele grande dia ninguém vai poder falar que não ouviu, que não teve oportunidade, porque Deus vai falar, não, houve um culto que eu falei isso, isso, isso e isso. Então, quer dizer, a gente tem que estar apto a ouvir, tardio no falar e guardar, né, como Maria. A Bíblia diz que Maria guardava tudo no teu coração, né? Desde quando ela começou ali, aleluia, gerar aquele filho que se chama Jesus Cristo, né? O Cristo, aleluia, ela ouvia aquilo que era dito e guardava no teu coração, né? Por quê? Porque chegaria uma hora que ela teria que usar tudo aquilo que ela aprendeu. Louvado seja Deus. Então que nós possamos ouvir e guardar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, a direção. Deus estava dando direção aqui hoje, irmão, né? Através da palavra, através dos conselhos práticos, né? E é como a gente está num culto direcionado para a família, né? A Bíblia ela vem dizendo que família
Foi algo que foi projetado desde o Éden. Só que a antiga serpente, ela queria destruir a família, ela queria destruir a criação de Deus. E Deus é um Deus que ele é zeloso, ele faz as coisas, ele multiplica, né? E o diabo veio ali para tentar cortar aquilo que Deus havia criado. Só que Deus é Deus, o diabo é só como se diz, um pau mandado de Deus, né? Porque Deus tem o controle sobre a vida dele. A Bíblia diz que o diabo, ele teme e treme perante o Senhor, né? Porque ele sabe a autoridade, aleluia, que Deus tem, alabaio. Ele sabe, adaçaio, o poder do teu Deus, alabacaio. Então a Bíblia diz que ele teme e treme diante do Todo-Poderoso, né? Mas aí ele está sempre lá tentando contra a criatura, porque como nós somos pó, né? Ele vai tentar contra os fraquinhos, ele não vai tentar contra o grandão da Galileia, né? Mas aí Deus chega e faz como ele fez na vida de Davi. Ele entra no meio da batalha e joga por terra aquilo que tem sido levantado contra a tua vida. Amém, igreja? Então a gente, para terminar, abra a tua Bíblia em Mateus 8:23, que vem falando que Jesus apazigua uma tempestade, irmão. Meu Deus do céu, esse final de semana foi final de semana de tempestade. A gente não chegamos no final ainda não, mas aí Deus me mostrava um furacão. Na hora eu não falei, Jesus, isso aí não é para mim não. Às vezes, não, isso aí não é para mim não. O que não é para você? O rebuliço estava armado, o furacão já estava preparado. Deus só mostrava aquele redemoinho escuro, calavaio, reminácia. E eu fui no culto retrasado, irmão. Eu falei, isso aí não é para mim não. Nada, o culto abençoado, cheio de vida. Aí Deus vai lá e me mostra um furacão. Irmão, quando Deus mostra as coisas, creia no que Deus está te mostrando, irmão. Que o negócio é forte na terra. Amém? A palavra é Mateus 8:23. Tem Marcos 4:35 e Lucas 8:22. Amém? Só para a gente terminar, vamos orar. Pode ficar sentadinho mesmo. Senhor, meu Deus e Pai. Pai, nós louvamos por esse culto, pelas palavras que o Senhor revelou através, aleluia, do teu Espírito. Deus, agora continua falando conosco, nos revelando o teu querer e a tua vontade, abrindo os olhos, Pai, para que possamos ver, aleluia, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nos ajuda nessa noite, sede conosco e também nos abençoa. Enquanto estivermos aqui, Deus, que os anjos do Senhor possam estar atuando, aleluia, sobre essa localidade, visitando a cada lar. E assim, Pai, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diz assim: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto por elas, ou seja, pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar
lhe obedecem. Amém, igreja? Eu estava sentadinho aqui e o Senhor mandou trazer essa palavra. Só que o que me chamou a atenção nessa meditação é que Jesus estava no barco. Ele mandou atravessar, irmão, mas ele estava junto. Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que a gente pensa que Jesus não está no meio. E às vezes é a própria mão, aleluia, de Jesus que faz isso, que cumpre isto. Aleluia. A Bíblia diz em outra versão que Jesus disse: passemos para outra banda. E os discípulos pegaram o barco e começou a navegar. E veio sobre eles essa grande, aleluia, tempestade. Só que a Bíblia vem dizendo que os discípulos temeram. Às vezes, eu e você tememos por alguma coisa que acontece na nossa vida. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área espiritual, às vezes é no casamento, às vezes alabassubinácia, é na família, e nós tememos. Só que os discípulos perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, não se dê que pereçamos? Às vezes não é assim, quando a gente ajoelha, dobra o joelho e começa a orar a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Mas Jesus está vendo. Só que às vezes Ele quer provar a minha fé e a tua fé. Ele quer saber se eu vou continuar ou se eu vou retroceder. Ele quer saber se eu vou orar ou se eu vou murmurar. Naravaiosúria. Ele vai querer saber, aleluia, se eu vou tomar uma atitude de acalmar o mar, de paralisar aquilo que está acontecendo, ou se eu vou ficar sentada esperando aquilo acontecer. A Bíblia diz que os discípulos temeram e falou: Senhor, não se dê que pereçamos. A Bíblia diz que ele se levantou, irmão. Ei, Jesus está mandando dizer para alguém que ele vai se levantar. Ei, ele vai, epa, calabai. Nessa situação aí ele vai se levantar. Ele está provando a tua fé para saber, aleluia, se você vai continuar, ou se você vai desistir, ou se você vai confiar, ou você vai esperar nele, alabrai-o-sé. Ele vai se levantar ao seu favor. A Bíblia diz que ele se levantou e disse, aleluia, abadaraçaio. Ele abadassubinácia, acalmou aquela tempestade. E os discípulos se maravilharam. Mas antes disso tudo ele perguntou: e aí? Por que você está temendo? Porque quando Jesus está conosco, irmão, a vitória é certa. Quando Jesus está na casa, a vitória é garantida. Quando Jesus está no caminho, a vitória é garantida. Quando ele está no trabalho, a vitória é garantida. Quando ele está no ministério, a vitória é garantida. Quando ele entra na família, a vitória é garantida. Abadaraçado. E Jesus estava com eles, diante deles dormindo. Mas eu acho que eles olharam e viram, pô, Jesus dormindo, a gente vai morrer aqui. É melhor acordar o mestre. E às vezes eu e você temos que chamar a atenção do mestre. Eu e você temos que acordar o mestre. Porque às vezes ele está esperando uma atitude minha e tua. Por isso que ele disse: homem de pequena fé, porque duvidaste. Talvez nessa noite você está precisando de algo da parte do Senhor, mas não tem incomodado o mestre. Não tem falado com ele: Senhor, olha a minha situação. Jesus, olha a badassuia. Olha como é que eu estou passando. Olha a minha vida, Senhor. E a Bíblia diz que os discípulos, eles, aleluia, despertaram o Senhor Jesus.
E ele acalmou a tempestade. E eles disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, o controle ainda está na mão dele. A autoridade ainda está na mão dele. O poder ainda está na mão dele. Então, se você está passando por alguma adversidade, incomode o mestre. Começa, aleluia, a clamar. Começa a colocar diante dele. Começa a falar: Senhor, olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo. Ah, Senhor, aleluia, apressa-te a me socorrer. Que aí você vai ver essa tempestade sendo acalmada. Deus está falando com alguém aqui. Alabra a subnácia. Por esses dias ele vai enviar o pão, vai enviar o alimento e vai te dar autoridade para você começar a pisar na terra. Aleluia! Com a certeza de que ele pode fazer um milagre na tua vida. Às vezes a gente fica esperando o outro, né? Não, vou esperar fulano orar. Vou esperar secando clamar. Não, irmão. Ore em você. Mas, pastor, eu não sei nem falar. Do jeitinho que você vai falar, Deus vai ouvir e vai agir, irmão. Porque Deus, ele não escolhe quem fala bonito, não. Ele ensina a gente. Ele não tem esse negócio, não, vou ouvir só aquele que fala, né, em língua. Não. Ele vai ouvir aquele que não fala em língua. Ele vai ouvir aquele que não tem, aleluia, uma boa oratória. Ele vai ouvir, irmão. Então continua clamando, incomodando o mestre. Porque aí você vai ver milagre na tua vida e milagre, aleluia, na vida daquele que você tem pedido. Amém, igreja? Então não deixa que a tempestade te pare no meio do caminho, não. Não deixa que a adversidade tire aquilo que Deus tem na tua vida, não. Continua marchando na terra. Continua a lavassúria, incomodando, amando, rébia. Porque no momento certo, a vitória vai chegar na tua vida. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles ali incomodaram o mestre. E o mestre acalmou a tempestade. Amém, igreja? Então incomode o mestre. Às vezes está na cozinha lavando uma louça, incomoda. Às vezes vai lavar uma roupa, incomoda. Pegou na vassoura, incomoda. Porque no momento certo você vai ver Jesus entrando na tua casa, fazendo um milagre na tua vida e você louvando o nome do Senhor. Então incomoda o mestre. Eu tenho incomodado o mestre nas consagrações, porque o negócio tem sido forte na terra. E se a gente deixar, vai atropelando a gente com tudo, irmão. Porque como a irmã Tassiane disse, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele fica esperando um vacilo nosso para ele entrar e tentar roubar aquilo que Deus nos deu. Mas aí a gente vai ser prudente como a serpente e manso como a pomba. Vamos estar, aleluia, como um atalaia, observando tudo da onde ele vem. E quando ele chegar, nós vamos repreender no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então incomode o mestre. E aí você vai ver o mar se acalmar. Pode-se de pé, vamos orar nessa noite. Ô Espírito Santo de Deus. Elebe a Súria. Enacalaçaio. Deus está tocando no peito de alguém aqui, de uma mulher. Calaio Surianda Caio. Deus está tocando no coração. Anamando rébia. E Deus manda dizer: vou eu fazer hoje um milagre na tua vida. Estou eu tocando na tua saúde hoje, mulher. Renovando você em força e em poder. Porque ainda conto contigo para cumprir o propósito que eu tenho na terra. Então continua clamando. Continua, aleluia, incomodando.
Porque no momento certo vou eu chegar com a vitória nas tuas mãos. Ei, vai ser nas mãos, Anaio. Deus vai colocar nas mãos a vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. Pai, nessa noite eu quero louvar o teu nome. Jesus, pela tua igreja, aleluia, que não tem medido esforço para estar na tua presença. Jesus, aquela tempestade talvez seria para matar aqueles discípulos, mas o Senhor estava no barco. E quando o Senhor está no barco, aleluia, milagre acontece. Jesus, a morte bate em retirada, porque o Senhor é aquele que traz vida. Deus, traga vida para cada um nesta noite. Aonde tiver, ó Pai, uma morte na vida espiritual, emocional, sentimental, a vida trabalhista, a vida da sai, que o Senhor possa trazer a labra subnácia e mostrar que o Senhor ainda é Deus em Israel. Eu quero entregar o teu povo nas tuas mãos, Senhor. A cada um que ouviu a tua voz através da tua palavra, que a cada dia o ânimo possa ser renovado. Ah, Senhor, o corpo possa ser restaurado, a vida e a família possa ser alcançada, para que o teu nome seja glorificado. Eu entrego cada causa nas tuas mãos, Senhor, com a certeza da vitória, porque o Senhor calmou a tempestade, o Senhor paralisou o vento, e assim será na vida de cada um de nós. Pai, eu creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Coloca a tua mão em concha. Eu quero saber se alguém teve uma visão. Alguém Deus revelou. Nada? Ninguém? Tá tudo bem? Tá tudo... Alá e Ossuri. Então vamos, aleluia, terminar. Eu não sei nem que horas é. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito, esteja sobre a igreja de Jesus até que Ele venha. Que a igreja diga: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso e vamos continuar alegre, que a alegria do Senhor é nossa. Então exalta esse Deus que para a tempestade, que acalma o mar para você, aleluia, alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém, igreja? Amém. Segunda-feira vai ter um jovem aqui pregando e a gente vai fazer um encerramento. Pastor, o que é isso? A gente vai parar na segunda, na terça, né? Mas a nossa confraternização, não é isso que falo? Vai ser na segunda. Vai ser na segunda? Não, vai ser na terça, né? Quem vai vir na terça? Então a gente vai fazer a confraternização na terça. E na segunda a gente vai fazer um lanche aí pra gente, né? Tá lanchando no término dessa campanha, né? Que é orando pela família. Então a gente vai estar terminando essa campanha agora segunda-feira, né, com chave de ouro, porque eu creio que Deus vai fazer milagre, né, louvado seja Deus. E na terça-feira a gente vai estar aqui com um culto natalino. O que é isso, pastor? A gente vai estar aqui, não vamos estar, cada um vai vir, vai receber aquilo que Deus tem, mas nós vamos estar aqui numa confraternização. É um culto mais leve, né? Não tem muita, né, pegada. É um culto onde a gente vem adorar, né? Vem, aleluia, falar dos feitos do Senhor, né? Deixar Deus trabalhar na nossa vida. E depois a gente vai estar ali repartindo aquilo que Deus colocar na mesa. Amém, igreja? Né? Louvado seja Deus. Depois nós vamos combinar aí como que vai ser feito para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu queria também, né, marcar, a gente nunca consegue fazer reunião nessa igreja, né? A gente não consegue reunir o povo, porque tem povo para batismo, a gente tem que começar a fazer ceia, né? Porque é necessário ceiar na igreja. Então eu preciso saber como que está a vida
de cada um de nós para a gente ceiar na igreja do Senhor. Porque no ano passado eu parei a ceia por coisas que estavam acontecendo e que Deus não queria mais que eu servisse a ceia, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente toma a ceia indevidamente, a gente traz condenação para a nossa vida, né? Então é preciso o povo entender o que é ceia, saber para que é ceia, por que Jesus deixou a ceia, né? E aí você ensinando o povo, eles vão tomar com sabedoria, vão saber se pode, se não pode, por que pode, por que não pode, né? Aí vão tomar com entendimento, né, igreja? Porque é necessário a gente entender para a gente praticar, né? Praticar a palavra com entendimento, as coisas de Deus com entendimento, porque aí você vai mais longe. Ninguém te engana, ninguém te, aleluia, né, atrapalha, porque você vai saber o caminho que você deve andar. Amém, igreja? Amém. Então vou ver se a gente ainda marca, né, ainda esse ano, se não der esse ano, o ano que vem, né, a gente precisa resolver algumas pendências da casa de Deus.